é só para vos mostrar um documento da Comissão Europeia em que tem os principais corredores da rede base de transportes, e temos aqui o corredor número 7, Lisboa-Estrasburgo, que o professor Valente de Oliveira já referiu, que inclui todo este trajeto, e portanto vamos passar à frente, não é preciso dizer mais nada. Agora, há aqui aspectos políticos, agora vou sair um pouco da parte técnica e entrar aqui em aspectos políticos e de percepção desta matéria, que é o seguinte: neste momento a opinião pública portuguesa acha que fazer grandes obras estão muito mal vistas na opinião pública portuguesa. As grandes obras em Portugal é para dar dinheiro a empreiteiros, é o que a maioria das pessoas pensa. Não estou a dizer com razão ou sem razão, eu acho que com alguma razão, porque muitas das coisas que nós temos feito no nosso país nas últimas 2 décadas, temos feito em grandes investimentos, alguns mal feitos. As intenções dos governos às vezes são erros, outras vezes isto é feito digamos, se calhar com intenções menos claras, mas o que interessa é que a opinião pública neste momento, bem ou mal, acha que grandes obras é para dar dinheiro a empreiteiros, não é para o bem do país. E, portanto, para justificar a componente portuguesa deste investimento, e reparem uma coisa, a linha Aveiro-Salamanca são, digamos, é tudo muito grosseiro, mas são perto de 4 mil milhões de euros. Se nós fizermos o Aveiro-Porto, o Porto tem que ser atravessado em túnel, tem que ir ligar ao Porto de Leixões, tem que ir ligar, ou devia ir ligar ao aeroporto por causa do componente dos passageiros. De uma forma muito grosseira, vamos admitir que custavam mais 2 mil milhões de euros, eram 6 mil. Se o governo português tiver de participar com 15%, são 900 milhões de euros. O país tem este dinheiro ou não? Para 6 anos são 150 milhões por ano. O país investe, mas vai buscar dinheiro em impostos. E, principalmente, isto não se pode justificar a dar dinheiro às empresas, de quem para dar dinheiro às empresas de construção nem com esta questão dos impostos. Isto tem de se justificar é com a competitividade da economia. O argumento tem de ser: vale a pena gastar este dinheiro ou não? Vamos admitir que não o gastamos. O que é que acontece? Daqui a 15 anos, a 10 ou 15 anos, estamos a dizer a todos os investidores estrangeiros e portugueses: não investam aqui. O norte de Portugal morre economicamente. Isto é tão dramático, que eu acho que nem precisamos estar muito tempo a pensar nesta matéria. Talvez não tenha uma percepção, mas há coisas que sei, mas que não tenho documentos, não posso provar nada. Mas há fábricas que já fecharam em Portugal. Há fábricas que não se construíram em Portugal por causa do problema da bitola e da interoperabilidade ferroviária. Normalmente, quando uma empresa fecha uma fábrica, pode não ser, por exemplo, a General Motors fechou a fábrica das Azuis. Normalmente, isto é uma decisão de gestão que tem em conta um conjunto de fatores. Mas um fator que está cada vez mais presente nessas decisões é a questão da interoperabilidade ferroviária e a dificuldade de transporte internacional de mercadorias de Portugal. E o facto de Portugal estar a caminhar para o isolamento. Por isso, reparem, pensem num país como a Albânia. Quem é que investe na Albânia? Não há estradas, não há caminhos de ferro, a rede elétrica está sempre a ir abaixo. Quem é que quer investir num país desses? Ninguém investe. É evidente que Portugal não é a Albânia, nem vai ser, mas numa das componentes estamos a albanizar, digamos, a nossa infraestrutura. Então, é preciso, para que estas decisões sejam estáveis, possam ir para a frente, era importante ter apoio da opinião pública e não haver processos de continuação, de contestação continuada dos projetos, como foi o caso da OTA. A ATFER, por exemplo, continua claramente a contestar a terceira travessia do Tejo, que achamos que é uma aberração indefensável, praticamente, apesar de existir um relatório do INEC a dizer o contrário. Porquê? Porque a opinião pública não sabe. O INEC, quando fez o seu trabalho, fez sob um mandato do Ministério das Obras Públicas, que só permitia que se considerassem critérios de comparação favoráveis à Ponte Chelas-Barreiro. Tudo o que não era Ponte Chelas-Barreiro não podia ser considerado como critério de decisão. E no relatório do INEC não há um único estudo técnico feito no INEC que diga que a Ponte Chelas-Barreiro é a melhor que a alternativa. Portanto, quando as coisas são decididas desta forma, esta discussão eterniza-se, porque há sempre alguém que vai contestar e que tem argumentos válidos. Foi com a OTA, que era outro disparate, maior do que a TTT, na Ponte Chelas-Barreiro, agora é a Ponte Chelas-Barreiro e outras coisas. E, portanto, o que é que nós precisamos? Precisamos do apoio da opinião pública e, portanto, temos que explicar a lógica das obras em termos do seu impacto na competitividade da economia no médio e longo prazo. Tem a ver com o desenvolvimento económico, com a preservação e a criação de empregos. E isto de forma pedagógica, com linguagem simples e acessível ao cidadão comum e não apenas para políticos e economistas. Porque eu muitas vezes vejo os políticos a falar disto, os economistas, os jornalistas, e
para além das demonstrações de ignorância, falam com um vocabulário que ninguém entende. A maior parte das pessoas não entende essa linguagem. Isto tem que ser uma linguagem que qualquer cidadão perceba, porque é ele que vai pagar impostos para isto se fazer. Portanto, é esses que têm que ser convencidos. Não temos que nos convencer uns aos outros. Temos é que saber falar para a opinião pública. E, portanto, para evitar decisões erradas que fundamentam os processos continuados de contestação, precisamos de processos de decisão tecnicamente bem fundamentados, transparentes e participados. Se há coisa em que as nossas decisões sobre onde é que se faz o aeroporto, onde é que se faz a terceira travessia do Tejo, se há coisa que o processo de decisão não é transparente. Ou não têm sido transparentes. Outras vezes nem são participados. Eu, por acaso, eu não queria dizer que... Para uma coisa, esses erros não são em termos partidários, não há aqui monopólio do disparate. Todos os governos têm feito disparate. A modernização da linha do Norte, tal como foi feita, foi um disparate. É o aeroporto, é a terceira travessia do Tejo, é as mercadorias em Bitola Ibérica. Quer dizer, isto é uma sucessão de erros que o país vai pagar muito caro. E já agora uma coisa, um argumento que também é importante utilizar é que, tendo em conta a situação de crise em que o país está, um investimento de 6 mil milhões de euros durante 6 anos na ferrovia, se for preparado atempadamente e não for feita uma empreitada como a do Terceiro Caio que se adjudica com ali 170 km de linha, se isto for dividido em empreitadas mais pequenas, de troços de via mais curtos, em termos de construção de túneis, viadutos, etc., portanto, tudo separado em obras mais pequenas, a construção destas linhas fica acessível a muito maior número de médias empresas portuguesas e torna-se muito menos acessível para grandes empresas estrangeiras, porque as empreitadas são de menor dimensão. E, portanto, nós, se prepararmos atempadamente este processo, conseguiremos que muito mais trabalho fique cá em Portugal, que dê emprego a portugueses, e isto é uma forma de promover a retoma da economia já, e não apenas depois da linha estar construída. Mas não podemos justificar com base nisto. Agora, isto tem aqui um defeito, é que para fazer isto, o Estado não se pode livrar das responsabilidades, tem que ter capacidade técnica, tem que ter engenheiros para controlar os projetos, para fiscalizar tudo isto. E nos últimos anos, a política de destruição da capacidade técnica das empresas públicas torna hoje mais difícil fazer isto e, portanto, há aqui alguns aspectos em que temos de alterar a política das últimas décadas. E pronto, muito obrigado pela vossa atenção e pela vossa paciência. Muchas gracias. Como bien han comprobado, las dos intervenciones...